Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Biologia e Biodiversidade. Pessoal, então para começar a nossa aula, eu gostaria de trazer uma discussão que está bem evidente nesses dias, que é a questão da nuvem de gafanhotos. Então, no decorrer da nossa aula de hoje, nós vamos compreender um pouquinho como que essa nuvem se forma, o porquê, as relações entre a biologia e biodiversidade, ou seja, as relações entre nossa disciplina e as temáticas que estão sendo discutidas atualmente. Bom, então, como que essa nuvem, por que isso ocorre, pessoal? Essa nuvem de gafanhotos, só para a gente fazer aqui um paralelinho com o que está acontecendo. Bom, como nós vamos ver no decorrer da nossa aula de hoje, existem alguns fatores que limitam ou que fazem com que as espécies elas consigam se reproduzir e consigam se estabelecer melhor no ambiente. Então, pessoal, em relação a essa nuvem que está ocorrendo, que assustou um pouquinho os agricultores aqui nos tempinhos agora, recentemente, nós podemos entender o quê? Que ocorreu uma superprodução desses animais. Então, o que aconteceu? O clima foi favorável à reprodução desses animais. Então, com isso, com o aumento das temperaturas, a questão do aquecimento global, isso fez com que os gafanhotos eles conseguissem se reproduzir melhor, de uma forma mais adequada para com a comunidade no todo, e isso fez com que eles conseguissem se reproduzir e aí, dessa forma, ocorreu essa nuvem de gafanhotos. Por quê? Porque as condições ambientais estavam favoráveis, para que eles conseguissem se reproduzir e se desenvolver. E por que essa nuvem ela se desloca, pessoal, de um local para outro? Ela tem a capacidade de andar até 150 quilômetros, por dia. Porque, pessoal, eles estão em busca de alimento e de locais propícios, para poder se desenvolver. Então, forma-se essa nuvem de gafanhotos que estão vorazes em relação à busca de alimentos, ok? Então, eu quis trazer esse adendo para a nossa aula, para a gente poder contextualizar o conteúdo que nós vamos trabalhar hoje, ok? Bom, então, quais são os objetivos da nossa aula, pessoal? Nós vamos compreender o manejo da fauna e também conhecer as principais causas da perda da biodiversidade. Eu trouxe para vocês uma frase bem bacana que eu acredito que se encaixa bastante com a temática que a gente vai trabalhar hoje. Ela é a seguinte: nada ocorre na natureza de forma isolada, Cada fenômeno afeta o outro e é, por seu turno, influenciado por esse. Então, o que essa frase do Engels ela vem trazer para a gente, pessoal? Que tudo que ocorre no nosso meio, no ecossistema, no nosso planeta, está interrelacionado. Então, sempre uma ação que eu vou desenvolver vai causar uma reação, principalmente em relação às questões ambientais. Então, quando eu faço tenho alguma atitude que não seja favorável ao meio ambiente, isso automaticamente vai se refletir, ok? Bom, então, pessoal, como que nós podemos manejar uma população? Então, existem algumas formas de manejo eu vim trazer para vocês, como, por exemplo, aumentar a população quando necessário, Então, quando eu estou, por exemplo, eu estou trabalhando numa unidade de conservação, e eu estou vendo que a população está tendo um declínio, Então, está ocorrendo problemáticas em relação à comunidade lá daquele local. Então, o que eu posso fazer? Eu posso aumentar a minha população quando é necessário, eu posso tentar diminuir a minha população, eu posso explorar minha população de forma sustentável, Um exemplo de exploração de forma sustentável seria o manejo florestal das seringueiras. Então, eu preciso com que as minhas árvores elas sejam saudáveis para que elas forneçam o látex. Então, pessoal, eu posso sim explorar a minha biodiversidade, porém de forma sustentável, ok?
e manejar a população sem interromper o seu curso, ou seja, de acordo com as necessidades, né, deixar a população se reproduzir de forma, né, adequada, enfim, e fazer o manejo de acordo com as necessidades que vão surgindo. Bom, então, quais são as abordagens utilizadas para se estabelecer novas populações de fauna e de flora? Então, nós temos 3 tipos de abordagem, tá, pessoal? Nós temos o programa de reintrodução, tá? O programa de acréscimo e também o programa de introdução. Então, todas essas formas aqui, elas vão fazer o quê? Elas vão promover o aumento da população. Então, suponha que você está trabalhando lá numa unidade de conservação e você precisa fazer o aumento, né? Precisa estabelecer um plano de manejo para que a sua população aumente de uma determinada espécie. Vamos dizer assim, a população de animais dispersores de sementes, né? Então, no caso, eu posso trabalhar com esses 3 tipos de programa, tá? Tanto de reintrodução, quanto de acréscimo, quanto de introdução. Então, agora a gente vai ver um pouquinho mais detalhado o que visa cada um desses, tá? Bom, então, em relação ao manejo das populações, no programa de reintrodução, o que vem a ser isso? Nesse programa, eu vou fazer o quê? Vou soltar indivíduos retirados do ambiente selvagem ou criados no cativeiro dentro de uma área que é de ocorrência histórica, da sua ocorrência histórica, né, onde essa espécie não existe mais ou ela está em declínio, tá, pessoal? Então, por exemplo, né, eu tenho lá uma criação, vamos supor, de pássaros, né, que são nativos de uma determinada região. Então, eu crio esses pássaros em cativeiro, né, e vou soltar naquela região onde já existia aquela espécie e aquela espécie, de alguma forma, foi extinta naquela determinada localidade. Tá? Então, isso que se chama programa de reintrodução, tá, pessoal? Então, quando eu pego uma espécie e coloco num lugar onde já ocorria, né, onde já havia a presença daquela determinada espécie, ok? Nós também temos o programa de acréscimo. Então, o que vem a ser esse programa de acréscimo, né? Nós vamos liberar indivíduos em uma população existente para aumentar a sua variabilidade, o seu tamanho e também o seu pool genético. E o que vem a ser esse pool genético, pessoal? Então, como nós já discutimos tanto na nossa primeira aula, né, como na nossa live anterior, nós verificamos que é importante, né, que a biodiversidade, ela incorpora tanto a variabilidade genética, né, a variabilidade taxonômica e a variabilidade da biodiversidade. Então, quando nós falamos em pool genético, isso quer dizer uma variabilidade, o quê? Genética entre os indivíduos de uma determinada população. Então, como nós já vimos anteriormente, né, nós sabemos que dentro de, por exemplo, da população humana, né, nós temos indivíduos que são mais resistentes, por exemplo, a determinadas doenças, nós temos indivíduos que são mais resistentes a esportes, né, que correm muito mais rapidamente e assim por diante. Isso ocorre, pessoal, porque nós, indivíduos, nós temos o quê? Variabilidade no nosso genoma. Então, cada genoma vai ter uma, vamos colocar entre aspas, uma especialidade, né, melhor, uma aptidão melhor para determinada ação. Então, quando eu faço esse programa de acréscimo, quando eu coloco novos indivíduos em uma determinada área, eu posso promover essa variabilidade genética, ou seja, né, quando esses indivíduos eles realizam o cruzamento, né, entre eles vão produzir descendentes férteis e quanto mais indivíduos nós temos, maior a variabilidade genética. Então, por exemplo, se nós formos pensar em uma população de árvores, né, de grande porte e tem alguma praga que está acontecendo e está fazendo com que essa árvore morra, né, e se perca na região, na unidade de conservação. Então, eu posso trazer, né, mais espécies, né, posso trazer agentes polinizadores também, para que essa espécie ela tenha maior variabilidade genética e com isso ela seja mais resistente na região. Então, se acontece uma determinada doença, né, em uma determinada planta, ela pode morrer, mas as outras podem ser resistentes. Então, por isso, pessoal, que nós fazemos essa questão do programa de acréscimo, né, para aumentar essa variabilidade genética. Então, aumentar essa variabilidade genética nos indivíduos, eles vão ficar mais o quê? Resistentes, ok? Dentre as outras ações também, nós vimos que tem o programa de introdução. Então, o que vem a ser esse programa de introdução? É transportar animais e plantas para locais fora da sua extensão histórica, né? Com o intuito de estabelecer novas populações. Então, isso seria, por exemplo, nós podemos utilizar
quando eu preciso introduzir espécies em novas áreas. Então, vamos supor, né, ocorreu lá uma área de desmatamento, né, se perdeu a biodiversidade local, né, e precisa se fazer o restabelecimento dessa área. Então, o que que eu faço? Eu trago, né, novas espécies de plantas e animais, eu faço uma introdução, né, desses organismos nessa nova área. Ok? Então, eles vão habitar um local diferente daquele do qual eles são nativos, certo? E então, pessoal, dessa forma eu vou conseguir fazer o quê? Estabelecer novas populações e, consequentemente, o quê? Novas comunidades e assim, né, trabalhar na formação desse ecossistema, ok? Um outro exemplo bacana também são a construção de barragens. Então, por exemplo, eu tenho lá uma área, uma determinada área, ó, vocês podem observar aqui que é toda alagada, né? Então, antes dessa área aqui ser alagada, existiam pontos, né, de biodiversidade, né, com plantas, animais, enfim. Eu precisei alagar essa área para a construção da hidrelétrica, então, consequentemente, essas espécies precisaram ser retiradas daqui, né, manejadas de uma forma adequada, e com isso, né, eu tenho o quê? Um novo ecossistema. Bom, e quando nós pensamos em manejo das populações para que elas fiquem estáveis, nós temos duas formas, tá? Então, nós vimos até então o manejo de reintrodução, de introdução, enfim, das espécies, e agora nós vamos ver como nós podemos fazer para que as populações elas fiquem estáveis, ok? Nós temos duas formas, tanto a conservação in situ como a conservação ex situ. Então, na conservação in situ, pessoal, nós vamos fazer o quê? Vai ocorrer a preservação de comunidades naturais e as populações no meio selvagem. Então, um exemplo, né, de uma conservação in situ seria o quê? Uma unidade de conservação. Então, é criada essa unidade de conservação, né, como nós já vimos na aula anterior, existem vários tipos de unidades de conservação, certo? Então, aqui nós trouxemos um exemplo que é a Unidade de Conservação da Floresta Nacional de Altamira. Então, lá, que faz parte do bioma Amazônia, nós temos a conservação in situ de várias espécies. E dentre elas, nós temos, né, a onça-pintada, a ariranha e também o peixe-boi da Amazônia. Então, essa conservação in situ, o que eu vou fazer? Eu preservo as unidades, o local, o ecossistema onde as minhas populações ocorrem, tá? Para que elas possam se desenvolver normalmente, ok? Então, isso que é a conservação in situ. Já a minha conservação in situ, ela está relacionada aqui. A preservação de comunidades naturais e populações em condições artificiais, tá, pessoal? Sob a supervisão humana. Então, eu vou trabalhar, né? Eu vou cuidar das minhas populações por meio de um ecossistema, vamos dizer assim, artificial. Exemplos: aquários, né? Então, existem aquários. Então, eles esses aquários, eles não existem apenas para visitação, né? Eles existem também para a conservação da biodiversidade, né? Os parques, né? E também os zoológicos. Então, esses locais, também nós temos criadouros, né? Enfim, fazendas que fazem a criação de animais. E isso, pessoal, faz com que ocorra a preservação, né, das populações, ok? Existem muitas controvérsias em relação aos benefícios e malefícios, né, de fazer esse tipo de preservação, certo? Mas de uma forma ou outra, esses locais eles vão estar dando suporte para outras formas também do ser humano poder compreender a importância da biodiversidade, né, por meio da educação ambiental, por meio do conhecimento das espécies, certo? Já em relação, pessoal, ao manejo de pequenas populações, o que nós podemos compreender? Que os esforços de conservação, geralmente, eles vão ser dirigidos à proteção de espécies em que as populações estão em declínio ou ameaçadas de extinção. Então, vamos supor lá que eu tenho uma espécie de peixe, lá no ano de 1990, tá ok, aí começa a passar, já passam 10 anos, começa a dar o declínio dessa espécie, mais 10 anos mais o declínio e assim sucessivamente. Então, eu percebo que eu preciso fazer o quê? Um manejo para que essa população ela se torne estável, ok? Porque ela está caindo muito, a população está ficando muito pequena.
Então, pessoal, essas pequenas populações, elas estão sujeitas o quê? A um rápido declínio em número e também a extinção local, devido a algumas razões. E quais são essas razões, né? O que faz com que a população pequena, ela sofra essa probabilidade de extinção? Tanto a incerteza demográfica, tá? Quanto a incerteza ambiental e também a incerteza espacial. Então, nós vamos ver agora cada uma delas detalhadamente para a gente poder compreender melhor o que vem a ser. Bom, então, em relação a esse manejo de populações pequenas, na questão da incerteza demográfica, né? Então, ela vai interferir as pequenas populações por meio do quê? De variações aleatórias no número de recém-nascidos do sexo masculino ou do sexo feminino, tá, pessoal? Então, por exemplo, nós temos, né, alguns répteis que é determinado o sexo desses animais de acordo com a temperatura do meio, né? Nós temos aqui um exemplo da tartaruga. Então, elas têm lá, quando o óvulo é fecundado, os seus genes, eles têm a capacidade tanto de fazer com que o sexo seja, né, feminino quanto masculino. E de acordo com a temperatura, isso vai me determinar se é macho ou fêmea. Então, o que acontece, pessoal? Quando eu tenho uma população com muito número de machos, né, ou muito número de fêmeas, né, o maior número de machos ou o maior número de fêmeas, isso faz com que não ocorra o cruzamento entre os indivíduos e, consequentemente, essa população ela vai entrar em declínio, né? Então, esse é um fator muito importante que deve ser considerado quando vai se trabalhar o manejo nas unidades de conservação, né? Essa questão da capacidade dos organismos, né, dos indivíduos da população se reproduzirem. E essa questão, né, essa variação, né, de sexo vai influenciar muito, né, nessa questão de conseguir ou não se reproduzir, dessa população ter sucesso ou não em sua reprodução. Uma outra questão seria na variação do número de indivíduos que morrem ou se reproduzem em um determinado ano, né? Então, nós temos também as variações na qualidade genética dos indivíduos relacionados à sua capacidade de sobreviver, né? Em relação à depressão genômica. O que eu vim trazer para vocês, né? Lembra que nós falamos na importância, né, do cruzamento entre os indivíduos para que ocorra essa variabilidade genética e assim os indivíduos se tornem mais resistentes ao meio? Então, pessoal, quando nós temos pequenas populações, o que acontece? Há um grande risco de ocorrer cruzamento entre parentes próximos, né? E com isso, o que vai acontecer? Eu não tenho uma alta variabilidade genética e dessa forma as minhas populações elas são mais suscetíveis a, por exemplo, praga, doenças, micro-organismos, né? Quando eu tenho uma baixa variabilidade genética, isso pode acometer, né, sérios problemas a essas populações pequenas, tá? Então, essa questão, né, e também a questão da capacidade dos indivíduos, né, morrerem e se reproduzirem em um determinado período, isso vai influenciar também, né, no tamanho da minha população. Então, se eu tenho indivíduos que morrem com muita frequência e se reproduzem pouco, né, eu também vou ter um grande problema em relação à extinção dessa população, certo? Já, pessoal, em relação à incerteza ambiental, né? Então, se ocorrerem, por exemplo, mudanças imprevisíveis nos fatores ambientais, como, por exemplo, enchentes, tempestades, vulcões, terremotos, isso pode fazer com que afete, né, o hábitat da minha população e, consequentemente, a minha população entre em declínio. Então, ela já é pequena, ocorre lá um problema ambiental e ela faz com que a minha população não tenha o hábitat, ou seja, não tenha aquele local propício para ela se reproduzir e se desenvolver, tá? A variação também na ação de predadores, na questão da competição, de doenças, de alimentos. Então, pessoal, quando eu tenho essa questão da competição, por exemplo, eu tenho lá duas populações de pássaros, né, espécies diferentes, e elas utilizam como alimento uma determinada planta. Então, elas vão competir em relação àquele alimento, certo? E com isso, né, isso vai provocar o quê? O declínio de uma dessas duas populações, certo? A questão de predadores, então se eu tenho maior número de predadores do que de presas, né, eu vou fazer com que minha população se decline ainda mais. Em relação à incerteza espacial,
Quando nós temos, pessoal, pequenas áreas de hábitat, né, eu vou fazer com que a minha população ela não tenha um local suficiente para que ocorra a sua reprodução, o seu desenvolvimento. Também, pessoal, o aumento da distância entre esses fragmentos, isso vai atrapalhar, né, com que ocorra o bom desenvolvimento da população. Por quê? Como nós já vimos anteriormente nas nossas aulas, nós sabemos que, né, as populações, elas fazem sim a passagem de um fragmento para outro, certo? Então elas conseguem passar de um fragmento para outro. Quando eu tenho fragmentos muito distantes, o que vai acontecer? E não tenho nenhum local de refúgio entre esses fragmentos, eu posso fazer com que minha população se perca, certo? Então, por exemplo, aqui entre um fragmento e outro eu tenho uma estrada, né? Vamos dizer assim. Quando meus indivíduos dessa área forem passar para essa daqui, pode ocorrer algum acidente, elas podem ser atropeladas e com isso, né, esses indivíduos irão morrer e, consequentemente, não vão estar se reproduzindo, né? Então, esse aumento da distância entre os fragmentos, ele causa um grande prejuízo, né, tanto para a reprodução quanto para manter uma determinada população, tá? E também, pessoal, o aumento na proporção de hábitats de borda. Então, como nós vimos também, a questão do efeito de borda, ele não é muito bom. Por quê? Né? Como nós podemos observar nessa figura aqui, pessoal, ó, nós temos vários locais, né, vários hábitats, e aqui, pessoal, são todos pequenos. Com isso, o que acontece? Ocorre um grande efeito de borda, né? Eu tenho um pequeno local central aqui, onde a minha população, né, vai ficar, só que eu tenho grande efeito de borda, ó, tá vendo? Então, o que são esses efeitos de borda? A ação do vento, por exemplo, da temperatura, a umidade pode sofrer interferências. Por exemplo, se dá um vento mais forte, podem cair árvores, né, que são importantes para a alimentação de uma determinada espécie. Então, pessoal, esse aumento na proporção de hábitats de borda não é bom, né, para que ocorra a manutenção de uma determinada população. Justamente por isso, né, a população ela não vai ter um local adequado, né, para sua reprodução e assim por diante, ok? Bom, agora, pessoal, nós vamos entrar num tópico bem bacana, que é em relação às causas da extinção. Então, o que causa ameaça à biodiversidade e quais são o que promove a causa da extinção, certo? Então, nós temos diversos fatores que podem causar a extinção, tá, pessoal? Nós temos tanto a destruição de hábitat, a fragmentação, né, do hábitat, a degradação e a poluição desse hábitat, a superexploração, a introdução de espécies exóticas, tá? A dispersão de doenças e também a vulnerabilidade e extinção. Então, a maioria das espécies, pessoal, infelizmente, elas vão enfrentar não apenas um de cada, né? Dessas formas aqui de causar a extinção da espécie, mas geralmente eles enfrentam o quê? 2 ou mais dessas causas, né? Bom, então agora nós vamos detalhar cada um para vocês poderem compreender melhor como que ocorre isso no meio, tá? Bom, então em relação à destruição de hábitat, pessoal, então ela é uma grande ameaça para muitos vertebrados, né? Que enfrentam a extinção. Por exemplo, a substituição de florestas, então vocês podem ver aqui, ó, um trecho lá de mata, né? E aqui a questão da plantação agrícola. Isso aqui, pessoal, interfere muito, né, na dinâmica da população, né? Ela perde o local onde ela se desenvolve, onde ela se reproduz, onde ela se alimenta, ou seja, ele perde a sua casa, né, o seu meio. E com isso vai fazer o quê? Pode provocar, sim, a extinção de populações. A construção de hidrelétricas, pessoal, é algo bem bacana, assim, essa discussão e bem, assim, vamos dizer, polêmica. Por quê? É uma forma de se produzir energia de modo, vamos colocar, ambientalmente correto, entre aspas, porém, existem alguns contras, né, em relação à construção de hidrelétricas, infelizmente. Por quê? Né? Para que eu tenha esse grande volume de água que ocorre aqui, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer a inundação desse local, né? Como nós já conversamos lá naquele slide anterior.
Então, quando eu inundo esse local, imediatamente eu faço o quê? Eu perco hábitats, né? Eu perco locais onde populações estão se desenvolvendo, né? Então, vão ser inundadas plantas nativas, né? Os animais que vivem naquela região vão perder o local, né, de sua sobrevivência. E isso, pessoal, consequentemente, vai afetar na dinâmica das populações, né? Então, no caso aqui, se eu tinha uma população de uma espécie de médio porte, né, de planta de médio porte, que era extremamente importante para a região, eu vou perder, né, por conta da inundação. Consequentemente, vão vir novas espécies de peixes para cá e alterar a dinâmica desse ecossistema, ok? Já em relação à fragmentação de hábitat, pessoal, que é o processo pelo qual uma grande e contínua área de hábitat ela vai ser reduzida, né, em sua área e dividida em 2 fragmentos ou mais. Então, quando eu tenho essa questão da fragmentação de hábitat, nós temos como exemplo, né, aqui a questão da construção de estradas, né? Então, acredito que muitos de vocês já tenham visto, né, quando vai fazer uma viagem, né? Então tem lá um fragmento, né, florestal, a estrada passando no seu meio, o outro fragmento florestal. Acredito que muitos de vocês já tenham visto espécies mortas, né, infelizmente, ali na rodovia, né, ou várias placas de indicativo, né, que existem fauna silvestre, para tomar cuidado em relação a isso. Então, tudo isso, pessoal, vai afetar na dinâmica da minha população, né? Então, os animais, eles buscam locais novos para se alimentar, eles buscam locais novos para explorar, né? E, consequentemente, eles vão passar por essas estradas. Infelizmente, quando isso ocorre, acaba ocorrendo a morte desses indivíduos, tá? E uma outra questão também é a questão que nós já discutimos do efeito de borda. O que vai acontecer, né? Quando eu tenho um hábitat que ele né, todo inteiriço, né, ele é inteiro, o que eu tenho? Aqui, ó, a minha área, aqui ao meio, ela é bem maior. Então, nesse local aqui, não ocorre o efeito de borda, ó. Então, o efeito de borda, ele está ocorrendo aqui, nessa região. Aqui já não ocorre o meu efeito de borda, então os meus animais, a população, elas conseguem sobreviver de maneira adequada, elas vão ter o seu hábitat, né, para buscar o seu alimento, vão ter condições favoráveis à sua reprodução e não vão estar sofrendo interferência, né, dessas questões do efeito de borda. Já quando eu tenho o meu fragmento rompido em vários, né, quando eu tenho vários pedaços, né, do meu fragmento, o que acontece, pessoal? A minha área aqui é menor, ó. Então, o local onde os animais, né, onde as populações conseguem se manter mais estáveis, é reduzido. E com isso, né, ela vai ter efeito de borda aqui, 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 aqui. Então, isso aqui, pessoal, vai interferir bastante na questão né, de manter essas populações, tanto de animais quanto de vegetais, ok? De micro-organismos e assim por diante. Bom, nós temos também a degradação e poluição de hábitat, né? Então, nós sabemos, né, que esses eventos, infelizmente, são comuns, né? Então, a questão do derramamento de óleo, né, nos mares, né? Ultimamente, aí nós tivemos um derramamento de óleo super significativo, né, que afetou várias espécies, tanto da fauna quanto da flora aquática, e a questão também do turismo, da economia da região, né? Nós temos aqui a utilização, pessoal, de defensivos agrícolas também, que vai causar grande interferência naquele determinado local, né? Quando a gente utiliza esses defensivos agrícolas, eu posso causar uma desestabilidade nas populações, por exemplo, utilizada para matar determinada praga, vamos dizer assim. E essa praga, entre aspas, ela faz parte da cadeia alimentar de um determinado animal. Então, isso faz com que desencadeie, pessoal, toda uma questão de problemática entre as relações, né, das relações entre as comunidades. Isso prejudica o crescimento da minha população, o desenvolvimento da minha população, tá? E também a questão da poluição atmosférica, que pode interferir, né, tanto na fauna quanto na flora. Nós sabemos que esse é um grande problema que nós temos enfrentado atualmente e algo que nós precisamos repensar, tá? Também existe a questão, pessoal, da superexploração, né? Então, quando uma determinada espécie ela é
utilizada de forma inadequada, né, em grande demanda, quando isso não é feito de forma de supervisão, quando não tem um manejo adequado de uma determinada, né, espécie, eu posso fazer com que ela desapareça, com que ela seja extinta devido à sua superexploração. Então eu trouxe para vocês aqui, ó, 2 exemplos bem bacanas de problemas de extinção de espécies, né? Então aqui, ó, 1 milhão de espécies de plantas e animais estão ameaçadas de extinção, aponta a ONU. Isso, pessoal, é uma notícia do ano de 2019, né? Imagina agora no ano de 2020, acredito que esse número deve ter aumentado com certeza, né? Um outro exemplo também é o mar está ficando sem peixe, apesar da promessa dos países de controlarem a situação. Ou seja, né, a questão da exploração inadequada desses pescados, né? Então as indústrias vão lá, fazem aquela pesca, né, que não é a pesca artesanal, né? E com isso retira uma grande quantidade de peixes, né, de uma determinada região, e isso vai interferir tanto naquela população que foi retirada, quanto na comunidade, né, ao seu redor. Porque o que a gente tem que pensar, pessoal? Quando eu interfiro em uma determinada população, né, uma determinada espécie, consequentemente, eu vou estar interferindo na comunidade como um todo. Por quê? Essa espécie, ela pode ser alimento de uma outra, né? Ela pode estar competindo com uma outra em relação à quantidade de alimento, né? De forma a manter estável essa quantidade de alimento. Ou seja, nós temos que compreender, pessoal, quando a gente estuda a biologia e a biodiversidade, que tudo está interligado, tá? Então, se eu estou trabalhando com uma determinada espécie, se eu faço manejo de uma determinada espécie numa unidade de conservação, eu não estou só beneficiando aquela espécie, e sim o ecossistema como um todo. Então, vocês como gestores ambientais, né, tem que ter essa visão de amplitude, dessa totalidade, tá, pessoal? De que quando eu manejo uma determinada espécie, na verdade, eu estou trabalhando com o meu ecossistema num todo, ok? Pessoal, então, em relação à introdução de espécies exóticas também em uma determinada região. Então, quando eu faço a introdução de espécies exóticas em um determinado local, o que acontece? Eu posso diminuir as minhas espécies nativas, tá? Por que eu diminuo as minhas espécies nativas? Porque essas espécies exóticas, elas podem competir com as espécies nativas por alimento, por abrigo, né? Então, por locais, enfim, mais apropriados a essa determinada espécie. E com essa competição, né, com essa questão, eu faço o quê? Tem uma diminuição das minhas espécies nativas. Então, vamos supor, né, peixes lá. De novo, peixes, que eu gosto bastante de dar esse exemplo porque é bem dinâmico. Então, eu tenho uma determinada população de peixes no Rio Paraná e é introduzida uma nova espécie ali naquele local e aquela espécie é altamente predadora. Então, ela pode tanto predar as espécies nativas como competir com aquelas espécies nativas por alimento, né? E isso vai fazer com que essas espécies nativas diminuam, ok? Então, pessoal, quando eu introduzo essas espécies exóticas e automaticamente diminuo as espécies nativas, eu vou alterar o quê? O ciclo de nutrientes e também os ciclos biológicos que ocorrem naquele determinado local, né? Porque nós sabemos que um ecossistema, ele é todo controladinho, né? Ele é todo fechadinho. Então, um animal propicia o desenvolvimento do outro, do outro e assim por diante sucessivamente, então está tudo interrelacionado, né? E consequentemente, quando eu tenho uma alteração dessas espécies, eu tenho uma alteração também desses ciclos de nutrientes e também desses ciclos biológicos. E com isso, pessoal, eu tenho o quê? A perda de hábitat da fauna nativa, né? Da biodiversidade e também dos estoques genéticos. Por quê? Então, quando eu perco essas unidades, nós temos que ter a consciência, né, de quando eu perco o indivíduo, consequentemente eu também perco a minha variabilidade genética, ok? Então, eu trouxe para vocês aqui um exemplo da piranha, né? Então, ocorreu a invasão, né, dessa espécie de peixe na bacia do Rio Paraná, né? E após a inundação das 7 quedas, né, devido à construção da hidrelétrica de Itaipu, a piranha ela conseguiu migrar, né, para as demais regiões do rio e os seus tributários e no alto e no médio Rio Paraná. Então, aquela questão que eu coloquei para vocês, né, da construção de hidrelétricas, que é um tanto quanto polêmica. Então, assim, eu vou produzir energia de forma limpa, mas, consequentemente, eu vou estar alterando a fauna e a flora do local, né? Então, quando havia 7 quedas, a piranha ela não conseguia passar para esses trechos do rio,
né? Então ela tinha lá o seu hábitat bonitinho, as outras espécies também, e com essa inundação, essas espécies elas acabaram entrando em conflito, né? E consequentemente diminuiu, né, a fauna nativa e com isso, né, ocorreu uma queda no número de espécies daquela região. Um outro exemplo bacana também, que eu gosto de trazer para vocês, é a questão das abelhas, né? Então, lá no ano de 1956, desculpa, o Ministério da Agricultura ele pediu para que um geneticista ele trouxesse as abelhas africanas para o Brasil para fazer um teste em relação à sua produtividade de mel. E né, por problemas aí, essas abelhas elas acabaram escapando, né? E um mês após elas escaparem, elas conseguiram se difundir, pessoal, para todo o continente americano, né? Então são insetos super ágeis, né? E eles conseguiram, elas se adaptaram bem ao meio e consequentemente se espalharam para todo o local. E o que acontece, pessoal? Quando eu tenho essas abelhas africanas, ou seja, com essa espécie exótica sendo introduzida, né, ela impediu o quê? Ela impede tanto a ocupação de troncos de árvores por outros animais, como por exemplo por pássaros. Então, quando ela constrói lá sua colmeia, né, seu local para sobrevivência, seu local para reprodução, ela vai atrapalhar, né, com que os animais nativos construam seus ninhos, por exemplo, os pássaros. E também, pessoal, ela vai alcançar o pólen da flor, mas ela não vai promover o quê? A polinização depois que ela sai da determinada planta. Então, devido a ser uma espécie exótica, né? Então ela não, vamos dizer assim, que esse meio não seria propício para o seu desenvolvimento, porém, ela conseguiu, né, estabelecer formas de relação nesse meio e conseguiu se reproduzir, né? E com isso, o que acontece? Ela vai lá, alcança o pólen, mas ela não consegue polinizar. Consequentemente, as minhas plantas que dependiam das abelhas para polinização, elas não vão estar se desenvolvendo, não vão conseguir se reproduzir, ok? Em relação à dispersão de doenças, nós temos, né, doenças causadas por micro e macroparasitas que são comuns em populações silvestres e populações de cativeiro também. E essas consequências podem ser fatal, né, e dispersa para toda a população, causando assim a extinção das espécies, pessoal. Então, como eu coloquei para vocês, né, quando eu tenho uma população pequena, eu tenho o quê? Pouca variabilidade genética. Consequentemente, se vem alguma doença, se vem algum parasita, né, essas espécies elas estão mais propícias a sofrerem extinção devido a essa causa, ok? Vulnerabilidade e extinção. Então, pessoal, isso ocorre geralmente em espécies que ocorrem em áreas de ocorrência limitada, tá? Então, nós temos um exemplo da araucária angustifolia, que ocorre conhecido também como pinheiro do Paraná. Então, ela precisa de condições propícias para ela se desenvolver, né, em relação à temperatura e tudo mais, né? Então, ela ocorre lá na floresta, ela é dominante na floresta umbrófila mista, e quando eu tenho a destruição desse hábitat, consequentemente, a minha espécie de araucária, ela se torna vulnerável, tá? Porque ela precisa desses hábitats, desse hábito específico para ela se desenvolver. Isso também vai ocorrer com populações de animais, tá, pessoal? Então, às vezes, tem um determinado animal que precisa de um hábito específico para se desenvolver, né? E quando ocorre essa destruição, essa espécie ela se torna muito mais vulnerável e, com isso, ocorre a sua extinção. Bom, somente uma ou algumas populações também podem sofrer, né, essa interferência. Populações pequenas, populações em declínio, né? As populações que necessitam de grandes hábitats também vão sofrer com essa questão, né? E as populações que são caçadas ou consumidas. Aqui nós temos um exemplo, né, das jaguatiricas que foram muito caçadas, né, em relação à sua pele. Também eu vou ter problema, né, com a minha, vamos dizer assim, estabilidade da população quando eu tenho animais de grande porte. Por quê? Porque eles vão querer hábitos específicos, né, para se reproduzirem, para sobreviverem, para sua alimentação. Então, isso também vai interferir na questão da dinâmica das populações, né, que não são dispersores eficazes. Por exemplo, as plantas, né, as árvores, enfim, plantas vasculares que necessitam da polinização. Vamos supor, eu preciso da abelha como agente polinizante para que ocorra a dispersão, né? Então, no caso, se eu tenho uma alteração, né, daqueles animais, daqueles organismos, essa população de árvores, ela não vai conseguir se reproduzir. Migrantes sazonais, né, espécies com pouca variabilidade genética, que requerem nichos especiais,
que requerem características ambientais estáveis, né, também que formam agregações permanentes ou temporárias. Um exemplo, pessoal, são as populações de morcegos, né? Os morcegos, eles fazem, quando eles vão se alimentar no período da noite e tudo mais, geralmente, né, eles dormem no período do dia e são ativos no período da noite. Então, eles são individuais, então ele vai lá, ele caça, enfim, faz lá a sua manutenção de sobrevivência individualmente. Porém, chega no período da noite, eles se juntam, né? Então, eles vão se juntar para dormir. E isso faz com que sejam mais propícios, né? Por exemplo, se ocorre alguma determinada ação, né? Para que ocorra vamos dizer assim, uma problemática com essa população, ok? Então, pessoal, isso que eu gostaria de trazer para vocês. Espero que tenha ficado claro, né, em relação a essa questão da importância da conservação, né, para que não ocorra quais são os fatores, né, os principais fatores que promovem a extinção das espécies, né. Espero ter contribuído, né, e se vocês tiverem dúvidas, estou à disposição, ok? Tchau, tchau, pessoal! EAD, Unicentro, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.